Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal CCB Heresias. No vídeo de hoje, nós iremos fazer uma breve análise de uma pregação de um ancião da CCB, onde o mesmo se encontrava pregando na congregação do Brás para mais ou menos 5 ou 6 mil jovens numa reunião da mocidade. Nessa pregação, ele expulsa o espírito do estudo bíblico. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Em outras palavras, o camarada simplesmente disse assim, que quem estuda as escrituras, quem procura ler, examinar, se debruçar sobre a palavra de Deus, está com algum demônio, ou, em outras palavras, está endemoniado. Eu vou soltar o áudio na íntegra e logo após nós iremos fazer uma análise da gravidade dessa blasfêmia, dessa heresia que saiu da boca desse falso mestre, desse falso profeta. Siga aí. O camarada serpente estão pregando aí no casamento. Nós somos muito simples, humildes. O povo vai de trás e construiu essa terra, a casa de oração. Glória! Simples, humilde, até a simplicidade. Nós sabemos glória a Deus. Se Deus te chamou, te escolheu, te pôs aqui dentro. Você não tem que saber nada, você tem que escutar a palavra. Aleluia! Cumprirá a tua vida. Vamos estudar a Bíblia. Aí fica aí, vem o fundo falando. Ele está pregando aqui, não é nada disso. Eu estou escutando aqui, não é nada disso. Do nome de Cristo Jesus, que esse espírito saia do meio do povo de Deus. Do nome de Cristo Jesus, que esse espírito saia do meio do povo de Deus. Amado dia do nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa, para! Glória a Deus! Glória! Em nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa, para! Glória a Deus! Glória! Aleluia! Glória! Bom, irmãos, eu separei alguns trechos aqui para nós fazermos as análises, né? Eu separei alguns pontos que eu entendo ser cruciais a respeito dessa heresia, né? Dessa blasfêmia que esse ancião soltou no culto de jovens. Algumas pessoas dizem que a igreja do Brás estava lotada nesse dia, então é provável que ali tinha por volta de uns 6 mil, 7 mil jovens aproximadamente. Uma coisa que eu gostaria de destacar, primeiramente, é que esta análise serve tanto para aqueles que estão dentro da CCB, como para aqueles que nunca frequentaram a congregação, não conhecem de fato a congregação e às vezes pode se enganar, achando que a congregação é uma igreja cristã, é uma igreja séria, enfim. E como vocês mesmos podem ver através desse áudio, a CCB não tem nada de igreja cristã, pelo contrário, ela é uma igreja que é inimiga das escrituras, ela é inimiga do evangelho, a CCB ela é inimiga da verdade, consequentemente, a congregação cristã no Brasil ela é inimiga de Cristo, pois ele é a própria verdade. Eu vou soltar o primeiro trecho e assim que finalizar eu entro com os meus comentários, eu entro com a análise, tá bom? Segue aí o primeiro trecho. O camarada serpente estão pregando aí no casamento. Nós somos muito simples, humildes. O povo vai de trás e construiu essa terra, a casa de oração. Glória! Simples, humilde, até a simplicidade. Bom, vamos lá, vamos analisar esse primeiro trecho. A gente percebe aqui o pregador, né, por certo ciente, assim como várias pessoas ali dentro da congregação está ciente de que algumas pessoas dentro da CCB estão procurando examinar e julgar a pregação conforme as próprias escrituras nos ensinam, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 14 fala que até 2 ou 3 pode pregar, mas o dever do crente, o dever da igreja é julgar a pregação, né? É julgar o que está sendo dito ali. E como que é feito isso? Como que a gente pode fazer isso? A gente vai julgar aquela pregação com as escrituras em punho. A gente tem que analisar
o que está sendo dito por aquele pregador, para ver se de fato o que está saindo da boca dele está em conformidade com o todo das Escrituras. O ancião ele vai tentar construir uma narrativa, né, para desconstruir, né, essa prática de examinar, de ler e julgar a pregação, né? Ele vai usar um argumento de que o povo mais antigo da CCB era muito simples, era muito humilde e que mesmo assim Deus falava com eles, né? Sem ter a necessidade de ler, de examinar. Aquele povo antigo não estudava as escrituras e Deus falava com eles. Então ele quer incutir essa narrativa na cabeça da mocidade de que não precisa estudar as escrituras, que a mocidade deve se manter na humildade, na simplicidade, entendeu? Em outras palavras, a mocidade tem que se manter na ignorância, né? Porque ignorância, segundo a CCB, é sinônimo de humildade, simplicidade. Então ele vai construindo essa ideia na mente da mocidade com o objetivo de amedrontar e afastar os jovens das escrituras sagradas. E o que acontece? Infelizmente, os jovens, assim como todo o povo da CCB, né, eles acreditam que ali é Deus tomando a boca do pregador, né? É Deus tomando a boca do pregador para instruí-los, para aconselhá-los. É o próprio Deus falando na boca do pregador, né? Na cabeça do jovem que está ouvindo ali, aquele ancião, é como se Deus estivesse falando para o ancião que é errado estudar as escrituras, que é errado examinar as escrituras, né? A mocidade olha para aquele homem, eles não enxergam aquele homem, eles enxergam a boca de Deus naquela pessoa ali. Bom, agora eu vou soltar o segundo trecho para a gente dar continuidade aí na nossa análise. Eu creio que esse ponto que a gente vai analisar agora, essa fala do ancião, de fato só pessoas que viveram dentro da congregação conseguem perceber a sutileza, as mensagens subliminares que tem por trás de cada afirmação do ancião. Eu vou soltar o trecho aí e logo em seguida a gente faz a nossa análise. Glória a Deus! Se Deus te chamou, te escolheu, te pôs aqui dentro, você não tem que saber nada, você tem que escutar a palavra. Aleluia! Cumprirá a tua vida. Nesse segundo trecho, o ancião ele afirma, né? Ele pergunta logo no início para a mocidade assim: vocês querem saber mais o quê? Se Deus te chamou, te escolheu, te pôs aqui dentro, no caso aí quando ele faz te pôs aqui dentro, ele está dizendo, Deus te trouxe aqui para a graça receber. Deus te trouxe aqui para o verdadeiro caminho, a igreja verdadeira, né? A mensagem por trás dessa afirmação, Deus te escolheu, te pôs aqui dentro, essa é a mensagem por trás dessa afirmação. E aí depois ele segue dizendo, você não tem que saber de nada. Você tem que escutar a palavra e ela cumprirá na sua vida. Então ele ameaça, ele amedronta a mocidade quando ele faz a pergunta, vocês querem saber mais do quê? Ele está dizendo assim, vocês não têm a necessidade de estudar a Bíblia. Vocês não precisam examinar a Bíblia. Vocês não precisam ler as Escrituras. Por quê? Porque aqui dentro da CCB, vocês têm a palavra. Logo em seguida ele fala o seguinte, vocês têm que escutar a palavra e ela cumprirá na sua vida. Mas o que de fato é essa palavra que ele está dizendo? Para quem não conhece, palavra de Deus dentro da congregação não é as escrituras sagradas. Quando um CCBano ele vai congregar, geralmente ele fala assim, eu vou congregar hoje para buscar uma palavra. Esse buscar uma palavra, o CCB não sai da sua casa para buscar uma profecia, uma espécie de uma adivinhação que vai sair da boca do ancião ou do cooperador que vai pregar naquela noite. Então quando o ancião ele fala, você não precisa saber de mais nada. Deus te chamou, Deus te pôs aqui dentro da congregação. Você conhece a nossa doutrina. Você conhece como que Deus fala na nossa boca. Vocês sabem que aqui Deus fala face a face, então para que vocês entrarem nesse caminho do estudo bíblico? Então, resumindo, o ancião está dizendo assim, vocês não precisam saber de mais nada, vocês não precisam se preocupar em estudar a Bíblia, vocês não precisam se preocupar em examinar as Escrituras, porque Deus colocou vocês aqui na igreja verdadeira, a igreja que é guiada pelo Espírito Santo, a igreja que tem a revelação de Deus,
Deus colocou vocês aqui, vocês sabem que aqui vocês só precisam só escutar a palavra e essa palavra, essa profecia, essa revelação, essa profetada que vai sair da nossa boca vai cumprir na vida de vocês. É isso que o ancião está afirmando. Bom, irmãos, agora eu vou soltar o último trecho, o terceiro e último trecho, que eu creio que esse é o mais escandaloso, né? O mais blasfemo, é o mais diabólico, que agora é o momento que o ancião ele vai expulsar o demônio do estudo bíblico do meio da mocidade. Bom, segue aí. Aí fica aí, vem o fundo falando, ele está pregando, não é nada disso, eu estou estudando aqui. No nome de Cristo Jesus, que esse espírito saia do meio do povo de Deus. Amado diabo. No nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa, para! Glória a Deus. Glória. Bom, agora nesse terceiro trecho aí é o ponto máximo da heresia, né? É o ponto máximo onde esse falso profeta ele põe para fora aquilo que está no coração da seita CCB. A seita CCB sempre foi contrária ao estudo das Escrituras. Ela sempre perseguiu aqueles que procuram estudar e examinar a palavra de Deus. Existe tópico de doutrina da igreja, tópicos oficiais que proíbe o povo de estudar as Escrituras. Proíbe o povo de estudar a Bíblia. Eu vou deixar esse tópico aqui na tela para vocês acompanharem. Já no início aí do terceiro áudio, a gente vê o ancião ele desdenhando, né, ele menosprezando, zombando daqueles que estão dentro da congregação e estão procurando examinar, estudar as Escrituras e estão procurando também julgar o que está saindo da boca do pregador, né? Então você ouve no áudio ele falando, eu estou estudando a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia. Ele está ali dando uma indireta para aqueles que estão realmente, né, procurando examinar as Escrituras. Então ele fala, eu estou estudando a Bíblia, estou estudando a Bíblia, e o que ele está falando ali está tudo errado, né? E de fato, aquele que começa a examinar as Escrituras Sagradas, começa a ler de verdade, começa a identificar uma série de heresias que sai da boca desses homens. Todo aquele que está dentro da congregação e começa a estudar as Escrituras, além de perceber as heresias que saem da boca desses homens, começa a perceber que a congregação cristã no Brasil ela não prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Isso é muito mais grave. Vamos agora analisar o terceiro e último trecho, onde o ancião expulsa o espírito do estudo bíblico. O pior de tudo é vermos os jovens glorificando a Deus perante tal blasfêmia. Isso é muito comum dentro da CCB. O povo glorificar e falar em línguas quando anciães atacam a Bíblia, atacam o Evangelho, atacam Jesus, falam asneiras e heresias de todo tipo. Pois como eu disse lá atrás, para o CCBano o que importa é o que sai da boca do ancião, não é o que as Escrituras diz. Palavra de Deus é o que sai da boca do ancião, não é o que a palavra de Deus ensina. Então se saiu do púlpito é Deus purinho. Saiu uma pregação atrás daquele caixote envernizado é Deus purinho falando na boca daquele homem. E o que vale como verdade absoluta é o que vai sair na boca daquele homem. Se nós formos fazer uma análise fria, para começar, esse ancião só pode estar expulsando o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é que nos leva para as Escrituras para conhecer as verdades da parte de Deus. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que ele havia dito. Para nós conhecermos e lembrarmos das coisas que Jesus disse, é preciso ir para as Escrituras Sagradas, não tem outro caminho. É simplesmente um absurdo sem precedentes, é algo diabólico, é algo satânico o que sai da boca deste falso profeta. Por isso que eu afirmo, ele só pode estar expulsando o Espírito Santo. Uma parte que é bem assustadora é a parte que ele usa o nome de Jesus para expulsar o espírito do estudo bíblico. Ele usa o nome de Jesus. Esse mesmo Jesus que nas Escrituras disse. Em Mateus 22, versículo 29, está escrito: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras
nem o poder de Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui? O crente que menospreza o estudo das Escrituras, a leitura da palavra de Deus, ele erra, ele tropeça, porque é a palavra de Deus que nos guia, é as Escrituras sagradas que nos guia. Então, a partir do momento que eu menosprezo, eu abandono, eu deixo de ler, eu deixo de examinar, eu deixo de estudar as Escrituras sagradas, eu vou tropeçar, eu vou errar. A tendência é que eu peque mais, que eu perca a noção e a vontade de Deus para a minha vida. No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, veja, é algo simplesmente assustador, é algo diabólico mesmo, porque ele usa o nome de Jesus para expulsar o espírito do estudo bíblico. Mas o Jesus das Escrituras, ele ensina que é dever do crente examinar, ler e estudar a palavra de Deus. É algo totalmente contraditório. Então, por certo, esse Jesus que ele usa é lógico, é certo, não é? É 100% de certeza que não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus da CCB. CCBano que está aqui assistindo esse vídeo, depois pega a sua Bíblia, abra ela em Salmo 119, no versículo 105 e leia. Leia também 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, leia. E para finalizar essa análise, irmãos, até peço desculpa aí pelo vídeo muito longo, né? Mas os irmãos podem voltar um pouquinho mais atrás lá e ouvir o áudio novamente. E os irmãos vão ver que bem no finalzinho ele fala o porquê do motivo de ele estar expulsando o espírito do estudo bíblico, né? Ele declara, ele deixa bem claro ali que muitas pessoas estão abandonando a CCB por causa de estudo bíblico. O estudo bíblico, o examinar das Escrituras, está arrancando muitas pessoas da seita CCB. E, infelizmente, esse é o pavor deles, né? Esse é o pavor do ancião que estava pregando, é o pavor de todos os anciãos que regem essa seita, é o pavor do sistema num todo. O sistema CCB tem pavor de que as pessoas vá para as Escrituras, conheçam as verdades de Deus, conheçam o Evangelho, sejam libertas pelo Evangelho e abandonem essa seita diabólica. Um conselho que eu dou para você, meu amigo CCBano, que caiu aqui nesse vídeo: abandone esta Babilônia, abandone esse lugar, abandone essa pseudo-igreja. Essa pseudo-igreja é inimiga das Escrituras. Esse homem, ele continua pregando para a mocidade, ele continua pregando para a igreja, ele continua pregando para o povo. Esse homem ele deveria ser destituído. No mínimo, ele teria que ter se retratado, mas não foi o que aconteceu. Então, abandone esse antro de mentira, leia as Escrituras. E assim como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Evangelho vai te libertar dessa seita. O Evangelho te liberta do engano. O Evangelho te liberta das mentiras. O Evangelho te liberta das mãos dos falsos profetas. O Evangelho te liberta das mãos dos preceitos dos homens. O Evangelho te liberta das mãos do diabo. Meus irmãos, finalizo aqui o vídeo. Peço perdão mais uma vez pelo vídeo longo, né? Já está batendo aí na casa dos 20 minutos. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O nosso canal tem esse objetivo, é combater as heresias pregadas dentro da congregação, é combater os falsos profetas, é combater as falsas profecias, as doutrinas dos homens, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, por favor, o vídeo com pessoas que estão dentro da congregação ou até aquelas que não estão dentro da congregação, frequentam a outra denominação, para que elas também fiquem cientes do que realmente acontece dentro da congregação. Qual é a doutrina que a congregação ensina? Quais os ensinamentos que existe dentro da CCB? Quero finalizar agradecendo a sua presença. Quero te pedir também que, se você gostou do vídeo, você deixe o seu like. O like é muito importante para que o algoritmo do YouTube possa entender que o nosso vídeo foi relevante e ele possa indicar para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, possam ter acesso a essas verdades que foram ditas nesse vídeo, né? Que as pessoas possam ter conhecimento de fato de quem é a CCB. Até o próximo vídeo.